Boa noite, Duda. Seja muito bem-vinda nessa nossa noite de gala, essa noite de estreia aqui desse novo estúdio da Rádio Legalidade, na cidade de Contagem. Eu sou o Rubens Macedo, sou secretário de esportes aqui na cidade de Contagem, sou advogado, palestrante, professor e um militante das causas trabalhistas, um militante do trabalhismo desde sempre nessa nossa vida, Duda. E queria dizer que é uma satisfação do tamanho do universo. Primeiro, te receber aqui nessa noite de gala e depois, por causa dessa sua história, dessa sua luta, nós sabemos bem que você tem sido a referência para todos nós aqui, não só na região metropolitana, mas em todo o estado de Minas Gerais. E receber você aqui para falar um pouco desse painel que eu trago, onde a gente vai falar um pouco da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e falar também um pouco, é ainda muito pouco, porque são muitas pessoas aqui hoje, falar um pouco também da importância da Rádio Legalidade como esse instrumento que aumenta, que empodera e que nos permite comunicar de forma mais ativa e mais direta com as pessoas acerca do trabalhismo, do crescimento do trabalhismo, nesse momento importante que nós vivemos no país, onde nós temos mais de 14 milhões de desempregados e vivemos a negação do trabalho formal. Infelizmente, ainda temos esse adendo aí, vivemos a negação do trabalho formal. Vereadora Duda Salabert, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, está me ouvindo bem? Sim, então, ouvimos bem. É uma honra participar aqui dessa inauguração da rádio, um instrumento importante para a democracia, nesse contexto que a gente vive de baixo conteúdo democrático, Eu, só antes de começar, eu vou fazer já um parênteses, que eu vou ter que fazer uma fala rápida, de 5 minutos. Por quê? Porque pandemia e maternidade são questões extremamente complexas quando se unem. E como a gente está com essa inauguração, toda estreia envolve mudanças técnicas, então teve esses atrasos, mas é o horário de pôr a minha filha para dormir. E a maternidade é também uma ferramenta política sobre as quais os partidos, os movimentos sociais têm que saber lidar também, Então, sem dúvida. Inclusive lidando com os contratempos também, Duda? Afinal de contas, programa ao vivo é isso mesmo. Não é nada ensaiado e a gente vai vivendo a vida, porque afinal de contas, assim é a vida, assim como ela é. Exatamente. Então, mas primeiro, eu fiquei muito feliz com a inauguração da rádio, Porque como a gente vive nesse contexto, como eu estava dizendo, de baixo conteúdo democrático, de um contexto marcado pela fake news, pela desinformação, quando nós temos, toda uma tecnologia a serviço da informação, a serviço da democracia e a serviço também não só de informar, mas também de formar politicamente as pessoas por meio da rádio, isso é maravilhoso. Então o PDT está se colocando não só a serviço da formação do cidadão, mas também se aproximando do povo, porque não há nada mais popular no Brasil do que a rádio. Você sabe melhor do que isso, como que a rádio está no nosso DNA do brasileiro. Então é maravilhoso. Eu sei que podcast, lives, tudo isso está em moda, mas nada suplanta ou supera a infiltração da rádio nas camadas populares. Então, quando o PDT oficializa uma rádio da legalidade, mostra a preocupação com os anseios populares. Fiquei muito feliz, viu? Muito legal mesmo. E tem que lembrar também, Duda, que nós que estamos no campo progressista, tem uma coisa que a gente não pode perder. E você, que é professora, sabe muito bem disso. Nós não podemos ter preguiça de explicar, preguiça de ensinar. Porque nós vivemos hoje uma sociedade, inclusive, que se acostumou com cobrar daqui, cobrar dali, mas poucas pessoas têm comprometido o seu tempo para ensinar, explicar como as coisas funcionam, e é por isso que proliferam, por exemplo, as fake news. Então, a Rádio Legalidade, ela traz essa proposta. A gente quer discutir os temas sérios do Brasil,
né? Os temas sérios da nossa cidade, da região metropolitana, do estado, e a gente vai fazer isso sem preguiça de parar, de explicar, de dizer como que é, como que tem que ser feito, né? E inclusive nos submetendo à ideia, ao pensamento do outro, ao pensamento contrário, porque também isso é legítimo, também isso faz parte dos princípios que regem a legalidade. Exatamente. A questão é que a gente tem, né, dentro do sistema capitalista, uma pedagogia televisiva que coloniza a mente das pessoas. E essa colonização está a serviço, né, de toda essa lógica, né, reificadora do capitalismo. Então a gente tem que entender como que as entranhas do capitalismo se organizam, né, e se valem de ferramentas tecnológicas como a rádio, televisão, internet, para o processo de alienação das pessoas. Então o que nós vemos que o capitalismo faz quando se apropria de tecnologias como a rádio, como a televisão, é criar uma ditadura da imagem, uma ditadura, né, da palavra, uma ditadura da música, em que cria uma pseudo-diversidade, em que nós temos que escolher entre o mesmo e o mesmo. Essa é a escolha que nos dão, o mesmo e o mesmo. E isso se dá também, se manifesta, se reverbera do ponto de vista político. Se a gente pegar, né, plataformas políticas que se apresentam de modo geral, não há muita diferença. A gente tem que escolher entre o mesmo e o mesmo. A gente pega no campo da música, no campo da música pop, os artistas basicamente todos esvaziados, né, politicamente, esvaziados enquanto essência, e é sempre a mesma estética. Então, eu acho que o papel importante dessa rádio é da gente tentar romper essa dinâmica de escolher entre o mesmo e romper com esse processo de alienação e mostrar de fato que há um pensamento crítico a ser divulgado, há um pensamento crítico que é barrado por esse uso, né, do tecnológico do capitalismo, e que o trabalhismo está a serviço. O que a gente quer mostrar é uma alternativa para o Brasil. E essa alternativa para o Brasil, ela existe e já foi aplicada, por exemplo, Leonel Brizola. Sem dúvida. É uma prova viva de que é possível fazer um outro processo político, né? Vamos entender que o Leonel Brizola chegou a investir 42% do orçamento, 42% do orçamento em educação. Para quem não sabe o que isso significa, hoje o governo federal investe 3,91. Se é 3,91, um governador que investe 42% em educação é fazer uma política completamente diferente, né? Discutir educação em tempo integral através do CIEPS, que hoje está sendo sucateado. Então o PDT já mostrou na sua história que consegue, que é possível fazer uma nova forma de política. E essa nova forma pressupõe a gente usar essas tecnologias como a rádio, como a televisão, para romper esse mesmo do mesmo e mostrar um pensamento crítico, né, para romper, tirar as pessoas da alienação. Aliás, Du, deixa eu aproveitar, eu sei que você está com o seu tempo bem corrido mesmo, tá? Mas é porque você falou uma coisa que me tocou muito, e assim, a gente tem pouco tempo também de fala, mas na sua opinião, e aí eu falo com a professora Duda, então é alguém que é a militante da educação nesse momento, qual é o caminho para que políticas públicas, como o CIEPS, como a Escola Integral, se tornem de fato políticas de Estado e não tão somente políticas de determinado governo? Há um caminho nesse sentido? Há uma construção? Que tipo de construção pode ser feita nesse sentido e nesse cenário? Olha, o poeta Manuel de Barros, ele tem um verso que diz repetir, 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 até ficar diferente. Então eu sempre repito essa fala até as coisas ficarem diferentes. Eu sempre digo a mesma coisa, que as leis são importantes, mas não são as leis que mudam o mundo. O que muda o mundo são novas consciências. E novas consciências se constroem em âmbito escolar. Por isso que a escola tem uma centralidade para a soberania de um país e para o avanço de um povo, né? Então, nesse sentido, para que determinadas políticas não sejam políticas de governo, ou seja, algo pontual, mas seja política de Estado, ou seja, algo contínuo, isso só será possível não apenas em eleger determinadas pessoas, mas numa cobrança popular. Então, a partir do momento que a sociedade reconhece determinadas políticas como importantes, a sociedade cobrando os outros políticos que são eleitos para manter essas políticas.
E essas cobranças, elas pressupõem uma participação popular maior na formação da política, na cobrança dos seus vereadores eleitos. Eu pergunto, quem está nos ouvindo, em quem você votou para o Senado na última eleição, em quem você votou para deputado. Então, essa participação nossa maior na política, essa cobrança maior, ela é base para a gente garantir, né, que as políticas sejam políticas de Estado, que tenham continuidade. E é fazer jus ao que está escrito na Constituição brasileira. Todo o poder emana do povo. Se todo o poder emana do povo, né, a gente tem o poder nas nossas mãos. Não podemos passar esse poder para os políticos. Quando a gente transfere esse poder para os políticos, aí tem essas políticas de governo e não de Estado. Nós temos que fazer dos políticos ferramentas nossas, instrumentos populares, e não o contrário. Que legal. Duda, eu sou de uma comunidade do interior de Minas, da cidade de Teófilo Otoni, aquela megalópole incrustada entre as montanhas do norte de Minas Gerais, né? E eu gosto de dizer para todo mundo, da minha formação, que a minha origem está nas comunidades eclesiais de base, né? E o que ocorre? Naquele tempo, nós tivemos acesso, por questões religiosas, por uma opção da Igreja Católica naquele momento, e também pela participação popular que se deu naquele momento, através da classe dos professores, inclusive, uma classe muito importante para aquela construção ali na década, início da década, final de 70, início de 80, né? E a gente tinha acesso a todas essas informações com muita dificuldade, mas nós tivemos acesso a essas informações e a pessoas que tiveram esse cuidado de repetir, como você bem disse, e repetir até que a gente aprendesse a fazer o discurso necessário. Na sua opinião, Duda, até para a gente caminhar aqui para nossa reta final desse bate-papo, que eu gostaria que fosse até com mais tempo, sabe? Em que momento nós, os grupos progressistas, em que momento nós perdemos o discurso? Em que momento nós nos perdemos, aliás? Em que momento nós deixamos de fazer o que a gente fazia com qualidade? Eu entendo que a gente não pode culpabilizar as pessoas e os movimentos. A culpa é do sistema capitalista que vive a sua maior crise da história. E quando nós estamos nesse contexto de crise econômica, há um achatamento da humanidade e o capitalismo quer literalmente nos reduzir a coisa, máquina, objeto. Coisa, máquina, objeto não tem pensamento crítico, coisa, máquina, objeto vive apenas na reprodução de uma mesma lógica, né? Então, o que nós temos é que o capitalismo está em crise. Mas crise, em sua etimologia, significa mudança. Então nós estamos hoje no cenário em que o velho está morrendo e o novo está nascendo. E esse novo não é o Partido Novo. Esse novo é uma nova visão de mundo. E essa nova visão de mundo está nas nossas mãos. Somos nós que vamos construir. Então, eu acho que o que aconteceu foi que a gente sofreu muito peso desse capitalismo em crise e é momento agora de a gente ter esperança, ter fé. Nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Nós temos que romper com essa lógica do capitalismo e propor um novo modelo de sociedade. E o trabalhismo é uma ferramenta para tal. E aí, para terminar essa participação minha, já que a rádio aqui vai ter esse papel, porque a rádio vai subverter essa lógica do capitalismo. Qual que é a lógica do capitalismo? O capitalismo, ele põe o mundo de cabeça para baixo. Ele inverte as coisas. Para quem estiver nos acompanhando, eu indico estudar do que o Marx fala de reificação e fetichismo. É a inversão da lógica. Então, vou dar um exemplo. O que o capitalismo faz, daí ter ligação direta com a rádio, é substituir cultura por entretenimento, substituir vida por espetáculo, substituir informação por desinformação. Então nós estamos numa sociedade hoje que não tem, que a cultura é subestimada e valoriza-se o entretenimento, em que a vida é desconsiderada e valoriza-se o espetáculo. Vamos pegar o Big Brother do Brasil, que é o espetáculo, né? E não a vida. E substitui a informação pela desinformação. Resumindo, nós estamos no cenário da fake news, né? Do entretenimento e do espetáculo.
E nada disso está a serviço de uma nova sociedade. Então nós temos que pensar uma nova sociedade. E a radiolegalidade vai ser ferramenta para tal. Eu quero esperar o índice de contaminação baixar para ir aí. Quero ter um programa aí que nós travestis vamos tomar de assalto essa Nos rádio. dará imenso prazer receber você aqui. Vamos ajudar a quebrar essa distopia que hoje que reina como sendo tudo certo, com esse ar de normalidade e que não é bom. Sabe, Duda, eu agradeço muito a sua participação nesse nosso bloco fantástico. Quero agradecer aqui de antemão também as pessoas que nos acompanham. Tá todo mundo mandando pergunta, dizendo: Rubão, faz isso, faz aquilo. Mas nosso tempo realmente é exíguo, é pequeno. Mas agradeço a Giane Bicalho, a Cirlei Soalheiro, que está aqui hoje nos acompanhando também, a Sônia da Feira, a Poliana Soalheiro, a Nicole Silva, a Dimar Vieira, ao Ney Santos, a Anabelle Ferreira, ao Pedro Rafael, ao Sidney de Oliveira, Ilanda, Mili e Leléo. Ai, falei todo mundo. Gente, Duda, muito obrigado, satisfação enorme. Esperamos sim que esse período pandêmico passe, que a gente tenha o prazer e a oportunidade de recebê-la aqui presencialmente nos nossos estúdios e que a gente tenha mais tempo para mais conversas e mais tempo para fazer o que você bem disse. A gente tem que informar, repetir, até que todo mundo aprenda ou até que todos possamos aprender juntos. Muito obrigado, boa noite e aguardo vocês todos, peço vocês todos para continuarem, porque daqui a pouco o terceiro bloco da nossa conversa com o deputado Mareringer, com o vereador Bruno Miranda e também com o nosso ex-vereador Ivaí Soalheiro. Muito obrigado e até daqui a pouco. Beijo. Beijo.